Inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos para que possamos alcançar mais pessoas para a glória de Jesus Cristo. Irmãos, desde que me foi posto o desafio de falar sobre as disciplinas espirituais, nós estamos lutando com essas disciplinas espirituais. E nós estamos usando o livro do Richard Foster, que foi lançado em 1977, e esse livro se tornou um best-seller no meio cristão, tanto no meio protestante e até mesmo no meio da Igreja Católica. Tanto é que Brennan Manning, um ex-padre franciscano dos Estados Unidos, nos seus livros ele cita muito Richard Foster e a obra da celebração da disciplina do Richard Foster. Então, nós estamos com esse desafio. Nós falamos sobre meditação, e agora nós estamos falando sobre oração, depois nós vamos falar sobre jejum. Só que, irmãos, a oração é um tema muito vasto, na Bíblia, e não tem como a gente trabalhar a oração de uma maneira muito rala e superficial, não tem como. A gente precisa aprofundar, obrigado Geraldinho, sobre oração, e não tem nada melhor de aprofundar sobre a oração do que usar aquilo que Jesus ensinou os seus discípulos sobre a oração. Jesus ensinou a orar, Jesus falou sobre o que é oração. Então o próprio Deus, encarnado na pessoa do Filho, fala sobre a oração, e nós estamos aprendendo sobre a oração. Então todas as aulas, desde a primeira aula sobre esse tema, celebração da disciplina, está na internet. Tem no meu canal uma playlist, lá tranquilo, já toda editada sobre a primeira, segunda, terceira, quarta aula, então está sendo colocado lá. Falta colocar da semana passada e eu vou colocar dessa semana. Só que a oração nós temos que caminhar bastante por ela. É algo que precisamos entender sobre a oração, porque tem muito erro sobre a oração, e Jesus ensina muito bem. Então, nós falamos sobre o Pai, falamos sobre o Pai nosso que está nos céus, e o santificado seja o teu nome. Hoje nós vamos tentar falar, nesse pouco tempo que nos resta, sobre venha a nós o teu reino, venha o teu reino. Irmãos, o reino de Deus, ele é o tema principal da pregação de Jesus. Jesus, ele iniciou a sua missão, ele iniciou a sua jornada, o seu ministério, pregando que era chegado o reino de Deus. E a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Jesus, aquele que abriria a manifestação do reino de Deus neste mundo. Então, irmãos, quando a gente vê o cumprimento através da pregação de João Batista, porque João Batista estava anunciando quem? O Cordeiro de Deus, que ia tirar o pecado do mundo, aquele que veio trazer a entrada e a manifestação do reino de Deus. Que o reino de Deus estava próximo, não é? Vamos abrir lá em Mateus 3:2, joga no telão aí, Mateus 3:2. Agora é a hora que a projeção mais trabalha. Mateus 3:2, ó. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quem pregou sobre isso? Quem estava pregando? João Batista. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E o reino dos céus foi inaugurado em Cristo Jesus. Quando Jesus ele foi batizado e foi para o deserto, ali se instituiu o começo do reino de Deus, sendo propagado por meio de Jesus, através do início do seu ministério. E aí, irmãos, João Batista entendeu exatamente que o reino dos céus estava mais próximo do que ele imaginava, muito mais próximo. Então, quando a gente vai também, irmãos, lá para Daniel,
Daniel, capítulo 2, 44. Vamos ler alguns textos do Antigo Testamento. Daniel 2, 44. Olha lá. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Anunciará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Embora Daniel é um livro profético e fala muito da escatologia, das coisas dos últimos dias, e ele aponta para esse tempo escatológico, o final das coisas, ele está falando desse reino que não pode ser destruído por homens ou por outro reino. É um reino indestrutível, que é o próprio reino de Deus. Porque os reinos desse mundo, irmãos, os governos, eles se vão. Todos os reinos se vão. As pessoas passam. E ele está deixando bem claro que o reino dos homens vai passar. Esse reino que nós vivemos na humanidade aqui vai passar. E só vai restar, no final de todas as coisas, o reino de Deus. Vamos lá para Salmo, só para a gente concluir a nossa pequena introdução. Vamos para Salmo. Primeiro, Salmo 45, 6. Salmo 45, 6. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre, cetro de equidade, é o cetro do teu reino. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre, cetro de equidade, é o cetro do teu reino. Irmãos, não existe, e nunca haverá, e nunca existiu, um reino mais justo do que o reino de Deus. Qualquer governo neste mundo, irmãos, e qualquer governante humano, nós iremos decepcionar. Nós não podemos estribar a nossa fé, ou ancorar a nossa fé, ou a nossa esperança em qualquer reino, ou qualquer administração, ou qualquer governo desse mundo, porque não é um cetro de equidade, não tem justiça santa, não tem verdade santa, pura, verdadeira. Qualquer governo, irmãos, seja um governo eclesiástico, aqui através do pastor Camilo, na quarta igreja presbiteriana, que está sujeito a erros. A administração, através do conselho da quarta igreja, a administração da igreja, de forma eclesiástica e espiritual, nós estamos sujeitos a erros. Estamos sujeitos a erros. Mas nós, como igreja, como administração eclesiástica, nós buscamos, através de muita oração, de muita dedicação, mesmo, a tomar decisões que evidenciem esse cetro de equidade a esse reino de justiça, com muito temor e tremor, ao contrário dos reinos que estão aí fora, que não têm o peso da glória de Jesus sobre os seus ombros. Então eles fazem da maneira que querem, apenas em prol do seu próprio ventre, desejos e vaidades. Irmãos, é interessante a gente estar falando sobre isso, justamente num dia de eleição, né? Parece que o pastor organizou aqui direitinho para coincidir no dia das eleições. Irmãos, eu falo para vocês que é apenas providência, né? Porque na vida do cristão não tem coincidência, existe providência, é apenas providência de Deus. Cair esse tema justamente hoje, dia 6 de outubro, no primeiro turno das eleições, né? Mas fica tranquilo que eu não vou falar de candidato ou de partido. O que eu estou trazendo para vocês é aquilo que no Sermão do Monte o próprio Jesus focou no reino de Deus como chave da pregação dele, né? E hoje nós vamos começar pregações sobre o Sermão do Monte, gente. Hoje nós vamos ter o primeiro sermão
do Sermão do Monte. Nós vamos aprender sobre o Sermão do Monte na pregação à noite. Maravilhoso. E o Sermão do Monte foi a apresentação de Jesus do reino de Deus. E hoje vocês vão entender por que Lloyd Jones e outros teólogos falam do Sermão do Monte apresentando um reino de ponta cabeça. O que é um reino de ponta cabeça? É um reino totalmente contrário, ou ao contrário daquilo que nós entendemos. Porque quando a gente vai lá para as bem-aventuranças, a gente vai ver Jesus falando de um reino que feliz é os que choram. E nesse reino que nós vivemos, o reino dos homens, feliz não é os que choram, feliz é quem? Feliz é aqueles que têm uma vida boa, que está bem, que está uma vida abastada, sem problemas, sem dificuldade, esses são felizes. E Jesus fala o quê? Que felizes são os que choram. Jesus fala que felizes são os pobres. E a gente pensa no reino dos homens, a gente fala que felizes são aqueles que têm riqueza, são os ricos. E essa virou uma distorção tão grande, tanto no primeiro século, quanto até na Idade Média, até podemos dizer, na nossa contemporaneidade, que nós chamamos filosoficamente de pós-modernidade, porque tudo gira em torno do que temos ou que podemos ter para ser feliz, não é assim? As pessoas, nossa, eu preciso disso aqui, porque se eu ter isso, eu vou ser mais feliz. E as pessoas têm colocado a sua felicidade e satisfação, até mesmo a vida profissional, a vida conjugal em jogo, em detrimento das suas conquistas para ter uma vida melhor, para ter um casamento melhor, para ter uma família melhor. E na verdade, isso é ilusão do reino dos homens. Porque no reino de Deus, não são as coisas que você vai conquistar para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família, para você, que vai te fazer feliz, mas sim, as coisas que vêm do reino de Deus, porque felizes são os pobres de espírito. E nós vamos trabalhar, irmãos, no sermão à noite, tudo isso. Mas eu estou falando sobre isso porque o Sermão do Monte apresentou o reino de Deus. Outro texto que eu gostaria de falar um pouco também é o Salmo 145, dos versos 10 a 13. Salmo 145, dos versos 10 a 13. Todas as tuas obras te renderão graças. Senhor, os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Congela essa imagem. Está falando de um reino, está falando de um governante. E ele termina falar sobre o reino, sobre fidelidade e santidade. Não existe, irmãos, um reino cujo governante seja puramente, totalmente, completamente fiel e santo do que o reino de Deus. Nós não vamos ver fidelidade santa, completa e total no reino dos homens. Porque a fidelidade dos homens é uma fidelidade corrompida, é uma fidelidade momentânea, é uma fidelidade politiqueira. Eu sou fiel a fulano, eu sou fiel a ciclano, até que esse ciclano esteja do meu lado e fazendo o que eu quero. E isso nós vemos no reino dos homens. A fidelidade momentânea, a fidelidade passageira, uma fidelidade egoísta, egocêntrica,
totalmente manipulada e manipulável. E isso foge totalmente do padrão de ser santo. Por que é santo? É ser totalmente separado para Deus, totalmente separado desses valores mundanos, corrompidos do mundo, para fazer o que é certo diante de Deus. Aí sim, quando olhamos para o reino de Deus, vemos um reino perfeito, um reino que de fato nunca vai nos decepcionar em nada. Mas enquanto nós estivermos nessa vida, irmãos, por mais esperança que nós temos em A, B, C, D, E, F, fulano, ciclano, beltrano, nós iremos nos decepcionar. E nós perdemos muito tempo, irmãos. Eu percebo isso a duras penas. Nós perdemos muito tempo com homens e pessoas no quais nós colocamos a nossa esperança. E com o tempo passa, a gente decepciona. A gente vai falar, gente, quanto tempo eu perdi? Quanto tempo precioso que eu poderia estar fazendo algo melhor, mais importante em prol do reino de Deus, eu perdi vendo vídeo e tantas coisas na internet, admirando um homem que não é fiel e não é santo. Quanto tempo perdemos, irmãos, participando desse grande circo, politiqueiro que nós vemos aí. E aí a gente fala, gente, eu preciso de fato entender o meu papel como cristão na sociedade e na política. Se você ler aí a pastoral do boletim, foi algo que nós meditamos no Encontro dos Homens. O Encontro dos Homens tem sido muito bom, gente. Maravilhoso. Olha, quem não está participando, participa dos Encontros dos Homens. Pastor Arlindo trouxe uma mensagem muito profunda sobre a alegoria de Jotão, lá em Juízes 9. Depois você lê a pastoral do boletim, com o tempo na sua casa, para você entender. É nesse aspecto que nós, igreja, você como cristão, vai fazer a diferença. Precisa fazer a diferença. E não entregando ao nosso coração a homens que não são fiéis e falhos. E a gente perde tempo demais, irmãos. A gente perde preciosos tempos, um precioso tempo. Mas vamos lá, irmãos. Vamos continuar. Então, irmãos, quando a gente olha sobre o reino de Deus, o conceito de reino é difícil de ser entendido. É muito difícil ser entendido para as pessoas naturais, as pessoas que vivem no âmbito natural. Porque a nossa forma é a forma da democracia, né? A nossa forma é uma forma de ideia simples, talvez uma monarquia repugnante. Porque nós somos, irmãos, herdeiros dos revolucionários que proclamam. E aqui não servimos nenhum soberano deste mundo. Porque a nossa nação e o nosso reino é um reino celestial, é um reino invisível. E a nossa nação é construída sobre uma resistência de um Deus que se encarnou na pessoa do Filho, Jesus Cristo, para nos dar um reino totalmente diferente do que o homem possa te dar. E aí a gente olha, o rei chegou. Cristo se assentou e está exaltado à direita de Deus Pai e reina com Deus. Irmãos, lembra que eu comecei esse estudo falando sobre escatologia? Quando Jesus estava despedindo, logo depois da sua ressurreição, ele apareceu a muitas pessoas, diz a palavra. E ele apareceu aos seus discípulos e ele falou para os seus discípulos: fique em Jerusalém, que eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Mas vocês não vão ficar sozinhos. Vocês serão revestidos de poder do Consolador, que é a pessoa de Deus, na pessoa do Espírito Santo, neles, em nós. Deus, Jesus, subiu e está junto com Deus
está à direita de Deus. Lembra da declaração de fé, né, da profissão de fé, irmãos, da igreja cristã verdadeira? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio. Creio. Vamos, gente. Creio no Espírito Santo. Vamos? Vocês não sabem. Da confissão. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio. Em Jesus Cristo. E no final fala o quê? Está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir julgar vivos e mortos. Creio na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Aí quando a gente olha para a confissão de fé, para a profissão de fé do cristão, do verdadeiro cristão, né? E eu quero deixar aqui, quando fala igreja católica, não é a igreja romanista, mas é a igreja universal do reino de Deus, né? Eu já falei isso várias vezes, que não é do bispo Macedo, mas é a igreja dos santos dos últimos dias, né? Que não é a igreja dos mormons, mas é a igreja militante, né? Apenas as instituições, elas foram colocando nomes, né? A igreja mundial, a igreja universal, a igreja do evangelho quadrangular, né? Mas não, é a igreja invisível. A igreja católica, eu creio na igreja que existe uma só igreja, que ela é universal, católico significa universal, né? Que é invisível e é o corpo de Cristo. Pronto. Não é você não pode dizer que crê numa instituição. Quando você ora ou professa, eu creio na igreja católica, não, você não pode vir na sua mente uma instituição, né? Eu creio na igreja presbiteriana, eu creio na igreja quadrangular, eu creio na Assembleia de Deus, eu creio na igreja romana, eu creio... Não pode vir na sua cabeça a instituição. Porque a instituição é falível, a instituição é graça de Deus para que nós venhamos congregar e viver uma pequena parcela mínima que for daquilo que nós vamos viver no céu, né? Então, a igreja tem que proporcionar isso para mim e para você, né? Para que nós venhamos sentir saudade, vontade de ir para o céu. Porque se a igreja se a igreja não for um pedacinho do céu, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma réplica do governo do reino do homem, ou um pedacinho do inferno. Aí é terrível, irmãos. Aí é terrível. A igreja precisa viver o seu propósito. E aí quando a gente vê que Jesus está sentado à direita de Deus, Ele está lá, Ele subiu, né? Ele subiu na ascensão de Cristo. Na ascensão de Cristo, instituiu o milênio. Quando Jesus subiu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, né? E você sabe que a direita não é uma posição. Não é que Deus está sentado num trono e tem um outro trono à direita de Deus e Jesus está lá sentado à direita de Deus. Nós entendemos, e é claro, pela a alegoria, pelo simbolismo bíblico, que a direita é a mão de poder. A direita é a mão de poder. Quando fala que Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, é que Deus deu o governo de todas as coisas para Jesus. Aí nós, amilenistas, que cremos no milênio, entendemos que durante esse milênio que Jesus está governando, até a sua segunda vinda, onde Ele entregará o governo novamente a Deus, aí se completará todas as coisas. O milênio não é literalmente 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, é uma porção de tempo, que culmina na segunda vinda de Jesus. Então Jesus está governando, na ascensão Ele começou o governo espiritual, Ele está governando até se fechar o milênio, para que tudo aquilo que Deus determinou na eternidade se cumpra, até quando Jesus vier pela segunda vez, enfrentar, né, lá, como diz o Apocalipse, né, aquilo que Ele tem que enfrentar,
né, o anticristo, o mal, vencer e vai entregar novamente o governo a Deus, porque todas as coisas foram restauradas. Eu acho muito justo, né, se o Mário estivesse aqui, a gente cantar aquele hino que a gente cantava muito quando eu era adolescente, Nosso General é Cristo. Nosso General é Cristo, seguimos os teus passos. Exatamente essa visão. Jesus como um grande general, ele está conduzindo o reino de Deus, o povo de Deus, para a grande vitória que culminará na sua segunda vinda. Gente, é maravilhoso, isso já está determinado. Por isso nós não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo. O reino foi inaugurado com o ministério de Jesus Cristo, com a encarnação de Jesus Cristo. E esse reino será concluído perfeitamente com a segunda vinda de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Vamos entender um pouco mais sobre o reino de Deus? Abrindo as nossas Bíblias, abre lá em Marcos 1,15. Marcos 1,15. Olha lá. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. De que forma, irmãos? Qual que é o acesso ao reino de Deus? Qual que é o acesso ao reino de Deus? O Evangelho e o arrependimento. O arrependimento é o Evangelho. Não tem outro acesso ao reino de Deus se não for do Evangelho e arrependimento. E o Evangelho fala de quem? De Jesus. Como o único caminho, a única verdade, a única vida. O único meio de você, o único intercessor entre Deus e os homens é quem? Quem? Jesus. Ele é o caminho. E não tem como você encontrar com Jesus e não ser impactado. Não tem como você ser tocado por Jesus e não ser impactado. Não arrepender. Olha todos os que tiveram encontro com Jesus. Olha o cego no caminho de Jericó. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu não sou digno que toques. Eu não sou digno que entre na minha casa. Todos olharam para a sua miserabilidade, todos olharam para os seus pecados, para a sua condição de pecador, e reconheceu Jesus como um Deus gracioso. É impossível você não viver Cristo. É impossível você viver Cristo e não se arrepender, não se converter. É lógico, irmãos, que nós ainda continuamos, nós fomos livres da condenação do pecado. Eu e você, em Cristo Jesus, quando Jesus disse na cruz, tetelestai, Ele nos libertou da condenação do pecado, está consumado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas o poder do pecado, esse poder do pecado, nós vamos ser libertos apenas na segunda vinda de Jesus. Mas Jesus, Ele nos deu meio para que nós vencêssemos ou enfraquecêssemos o poder do pecado. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós temos uma natureza humana que ela é totalmente assediada para o mal. Paulo não fala em Efésios sobre 3 inimigos? Quem nos assedia para o mal? Quem está constantemente te assediando para o mal? A sua própria carne, que é corrompida. O mundo, o sistema mundano, te assedia para o mal o tempo todo, com as ideologias e filosofias aí que tem. E o próprio diabo. São 3 inimigos o tempo todo em sua volta, te assediando para você fazer o mal, para fazer o que é errado. Para fazer o que é errado. Mas Jesus falou, olha, eu vou para o Pai, mas deixarei para vocês um Consolador. O Espírito Santo em nós nos ajuda contra os 3 inimigos que tentam nos assediar o tempo todo para fazer o que é mal. E Ele nos deu
meios de graça. As disciplinas espirituais, elas funcionam para nos fortalecer contra o mal que tenazmente nos assedia. A oração, a meditação na palavra, o jejum e as outras disciplinas que nós vamos ver. Então, irmãos, a inauguração do reino de Deus fala para mim e para você claramente que o mal terá um fim. O reino de Deus foi inaugurado em Cristo Jesus. E esse reino que foi inaugurado em Cristo Jesus, ele será completado em Cristo Jesus na segunda vinda. Totalmente perfeito, tanto na esfera celestial quanto na esfera humana, porque nós viveremos no fim de todas as coisas, novos céus e nova terra. A terra será transformada. Às vezes eu vejo aquele hino que foi muitas vezes cantado aqui na igreja, né? Volta ao jardim, né? Queremos voltar ao jardim, o jardim está em mim, nós vamos voltar ao jardim. Exatamente, será restaurado, a terra será restaurada, novamente como era o propósito original de Deus no jardim do Éden. E aí o mal não mais existirá, irmãos. E viveremos plenamente em comunhão com Deus, santidade, fidelidade e justiça. Essa é a relação que Deus nos dá. Essa é a ação que Deus nos faz por meio da abertura do seu reino. Então, irmãos, os cristãos devem orar pela manifestação do reino de Cristo e a vinda do seu reino. Precisamos. O tempo todo está orando pela manifestação do reino de Cristo e pela vinda do seu reino. A manifestação do reino de Cristo é Cristo em nós, fazendo com que nós vivamos como cidadãos do reino de Deus, neste mundo, porque nós somos cidadãos de um reino celestial. Pense nisso toda vez que você for agir, tomar decisões. Eu sou um cidadão celestial, eu sou embaixador de Cristo nessa terra, porque eu não pertenço a este mundo, eu não pertenço a esse mundo, eu sou de outro mundo, sou de outro reino. Toda vez que eu falo esse negócio que não pertence a esse mundo, não sou desse mundo, sou de outro reino, eu lembro daquela velha história daquela senhora que ficou na vigília, na igreja dela até 3 horas da manhã, e ela saiu com um véuzinho na cabeça, né, uma senhorinha toda cheia com um chalezinho, né, e para passar na porta do cemitério para chegar na casa dela 3 horas da manhã, e aí vem um assaltante para roubar ela, né, e passa a bolsa, e ela fala com a voz trêmula, meio que assustada: meu filho, eu não sou desse mundo. Diz que o ladrão, não houve nem rastro do ladrão, né, nem rastro. Então, não é esse tipo, né, de mundo, mas nós somos de um mundo que não é somente um mundo espiritual. Porque às vezes a gente pensa no reino de Deus apenas como um mundo espiritual. E quando a gente olha para um Deus completo, inteiro, Deus é um Deus completo. Ele fez um mundo completo. E vai se tornar um mundo uno entre o mundo físico e o mundo espiritual. Igual aquela discussão besta que muito teólogo fica brigando na internet. Nós somos dicotômicos, tricotômicos. Você é um ser tripartido ou dipartido? O que é isso? Você é corpo, alma e espírito, ou só corpo e espírito, ou só alma e espírito? E o povo fica brigando, eu sou dicotômico, eu sou tricotômico, eu sou dicotômico, eu sou corpo e espírito, eu tenho corpo, alma e espírito, porque a alma significa isso, o espírito aquilo, o corpo é isso, a função do corpo, a função da alma, a função do espírito, e essa briga na internet. E quando a gente olha para Gênesis, Deus fez um homem completo. E nós, na segunda vinda de Jesus, vamos voltar a ser um homem. Gente, quando eu falo homem, não é sexo masculino, é ser humano, tá? Vamos voltar a ser um ser humano completo. Nós só passamos a ser corpo e alguma coisa a partir da queda em Adão. A partir da queda, passamos a ser corpo e alguma coisa. Mas Deus nos fez completo. Apesar de Deus ter usado o barro, feito o bonequinho de barro, e soprado na narina do boneco o fôlego de vida. Mas ele se tornou uma coisa única, um ser
completo. Estão me entendendo, irmãos? Só depois da queda que o pó voltará ao pó e o espírito voltará a Deus. Mas vai chegar um momento de novos céus, de restauração total, que seremos uma só coisa. Não seremos mais corpo e espírito, mas seremos um ser completo. A integridade de Deus na sua criação do ser humano, de forma completa. Assim é o reino de Deus. E assim vivemos o reino de Deus. Amém? Então, hoje nós aprendemos sobre o reino de Deus. Venha a nós o teu reino. Então, nós podemos orar pela manifestação do reino de Deus em nós. Devemos sempre orar: Deus, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Que eu viva o teu reino aqui. Que eu não esqueça do teu reino. Porque o teu reino não é o meu reino. Porque a tua vontade, a minha vontade não é a tua vontade. O que o Senhor tem para mim é melhor do que eu quero para mim. E a nossa responsabilidade é mostrar lealdade ao reino de Deus. E mostrar lealdade ao rei. E as pessoas não precisam adivinhar a quem servimos, ou a quem exaltamos, ou quem é nosso rei. Porque ao olhar para nós, entenderão que nós somos súditos de um rei maravilhoso. E nós não somos cativos a nenhum homem que governa esse mundo. Porque nós fomos libertos em Cristo Jesus. Libertos em Cristo Jesus. É por isso, irmãos, que ao exercer a nossa cidadania através das urnas, nós não podemos exercer essa cidadania por meio de promessas humanas, esperança em promessas humanas, ou esperança, né, em que homem prometeu na TV, no rádio, ou para você pessoalmente. Se eu for eleito, eu vou te ajudar. Se eu for eleito, eu vou ajudar você a comprar um lote, construir sua casa. Se eu for eleito, eu vou te dar uma vaga de emprego. A gente não pode estar cativo a homem nenhum, porque nós estamos com o coração cativo ao reino de Deus. E ao exercer a nossa cidadania através do voto, a gente vai estabelecer o reino de Deus. Estabelecer o reino de Deus. Não nas promessas de homens, mas tendo a certeza e convicção dada pelo Espírito Santo, de que nós estamos votando na pessoa certa. Votando na pessoa certa. Não por convicções e conchavos, ou promessas de políticos. Porque se eu votar, exercer minha cidadania, com a esperança de promessas de homens e político, a me dar benefício, eu não estou vivendo a minha oração: venha o teu reino. Porque eu quero que se estabeleça o reino do homem e não o reino de Deus. Foi propício, irmãos, falar sobre o governo de Deus num dia como esse. Que Deus dê discernimento para cada um de vocês na hora do voto. Que o Espírito Santo comunique ao coração de vocês e fale assim: não, eu ia votar nesse, mas eu vou votar nesse aqui porque Deus está conduzindo, o meu coração vê que é uma pessoa que de fato é crente, que vai honrar a Deus, que coaduna dos pensamentos de Deus. Apesar que é muito difícil a gente achar uma pessoa assim, mas existe, irmãos, existe. Amém? Depois vocês leem aí a pastoral do boletim. Vamos ficar de pé, vamos orar.